Olá, meu nome é Virgínia Caetano. O trabalho que eu vou apresentar hoje, intitulado O Funcionamento do Discurso Outro no Processo de Subjetivação de Sujeitos Gordos, é um recorte da minha pesquisa de mestrado, desenvolvida no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, sob orientação da professora Luciana Vinhas. O arquivo da minha pesquisa é composto por um conjunto de relatos reunidos pelo projeto Não Tem Cabimento, que, por meio de um perfil na rede social virtual Tumblr, coloca em circulação depoimentos anônimos de sujeitos que vivenciaram algum episódio de gordofobia. Em seus relatos, esses sujeitos narram vivências e impressões sobre o ser gordo na atualidade. A partir do trabalho com esse arquivo, me proponho, então, a pensar a relação entre corpo e subjetividade no processo de subjetivação de sujeitos gordos. Para pensar as relações teóricas entre corpo e subjetividade, me amparo no conceito de corpo-linguagem discursivo, desenvolvido por Vinhas 2014. Para a autora, é preciso considerar a articulação da linguagem e do corpo no processo de constituição da subjetividade, uma vez que não só a linguagem, mas também o corpo está na base da reprodução da ideologia e da estruturação do inconsciente. Dessa forma, corpo-linguagem discursivo é o próprio sujeito, constituído pela história, pelo corpo, pela linguagem e pelo discurso. O corpo, portanto, constitui a subjetividade e é constituído por ela, individualmente enquanto sintoma e socialmente enquanto desejo, posto que o desejo é efeito de uma construção social. Colocada então minha tomada de posição teórica para pensar a relação entre corpo e subjetividade, vou apresentar agora o meu gesto de análise. Primeiramente, no processo de leitura do arquivo e delimitação do corpus, levando em consideração o princípio do excesso, conforme proposto por Ernest em 2009, identifiquei na materialidade um excesso de discurso outro, linearizado por meio de operações discursivas de negação. Podemos observar essas ocorrências nas sequências discursivas a seguir. Na SD1, a presença do discurso outro se dá pela operação discursiva de negação mais clássica. De uma coisa tenho certeza, sou muito mais saudável que muita gente magra, e com certeza ser gordo não é sinônimo de não ter saúde. As pessoas confundem muito isso. Já na sequência discursiva 2, temos uma construção linguística diferente, mas que também aponta para a negação do discurso outro. A sequência diz: poxa, eu sou gorda sim, sou linda sim, sou poderosa sim e me amo assim mesmo, gorda. A necessidade de produzir a dupla afirmação, sou linda sim, aponta para a existência de um discurso antagônico que afirmaria o oposto, ou seja, que o corpo gordo é um corpo feio. Nesse sentido, sou linda sim poderia ser linearizado também como não sou feia. A partir do sentido sobre o corpo gordo que a materialidade em análise coloca em circulação, proponho pensar que o processo de subjetivação dos sujeitos desse discurso se sustenta no seguinte complexo de formações discursivas. Designei como formação discursiva dominante a FD do corpo perfeito. A partir dessa formação discursiva, o corpo é significado como um objeto a ser moldado pelo sujeito, que é interpelado a sentir-se sempre insatisfeito com sua forma corporal, e estar sempre em busca de alcançar um ideal imaginário de corpo perfeito, produzido e disseminado principalmente pelas mídias. A partir dessa formação discursiva, é possível então enunciar: o corpo gordo é feio. Subordinado à FD dominante, temos a formação discursiva da saúde, que concebe o corpo como organismo biológico que possui regras de funcionamento e pode e deve sofrer intervenções cirúrgicas e patológicas para a potencialização de suas funções. A partir dessa formação discursiva, é possível enunciar, então, o corpo gordo é doente. É possível reparar que meu esquema é composto ainda por um lugar vazio.
Esse lugar seria do qual o sujeito gordo enunciaria: o corpo gordo não é feio, o corpo gordo não é doente, como vimos nas sequências discursivas apresentadas. Em um primeiro momento, eu pensei que seria possível afirmar que o sujeito gordo se subjetivaria a partir de uma formação discursiva outra, que se organizaria a partir de uma relação de antagonismo com a FD do corpo perfeito e a FD da saúde. Meu processo analítico, contudo, me levou a um outro gesto de interpretação, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. O sujeito dos discursos em análise se reconhece como gordo e se subjetiva a partir desse reconhecimento. O corpo gordo, nesse contexto, é um corpo não permitido na formação social atual, tendo em vista a dominação médica e a dominação midiática. Essa impossibilidade de ter seu corpo reconhecido pelo outro como normal marca, então, uma impossibilidade subjetiva, algo com o qual o sujeito não pode e não deve se identificar. A relação com seu corpo gordo, nesse sentido, ao mesmo tempo que constitui o sujeito, o determinando, marca também a impossibilidade de ele ser o que a ideologia dominante prevê. Assim, enquanto a identificação o convoca o dominante, o corpo o convoca o dominado no jogo de forças da interpelação ideológica. Nessa contradição, o sujeito não encontra lugar de enunciação. E eu compreendo o lugar de enunciação aqui conforme Zup Fontana 2017. Isso amarra sua estrutura subjetiva à determinação dominante. Em outras palavras, o sujeito gordo, interpelado pela formação discursiva do corpo perfeito, não consegue uma identificação com as evidências que a FD produz. Seu corpo se impõe como uma barreira para o processo de identificação. Contudo, o sujeito também não encontra possibilidade de identificação fora da formação discursiva. Percebemos, então, que o processo de subjetivação do sujeito gordo é atravessado por uma negação. O sujeito é aquilo que ele não é. Ao contrário de sujeitos que se identificariam com o padrão de corpo determinado ideologicamente, o sujeito gordo precisa se subjetivar pelo avesso da evidência. Ao não conseguir fazê-lo, marca linguisticamente esse impossível através do uso das operações discursivas de negação. Bom, apresentado então o meu gesto de análise, deixo aqui algumas das minhas referências. E também deixo o meu contato, vicaetano24@gmail.com, para aqueles que se interessarem pela discussão ou tiverem algum feedback que gostariam de dar sobre o meu gesto interpretativo para contribuir assim com o avanço do trabalho. Muito obrigada.